Aula de hoje, Jeremias consulta a Deus. Olá, graça e paz, tudo bem? Bom, nós estamos seguindo com o tema do mês, que é Ele sabe o plano. E Ele quem que nós estamos falando? O Senhor, né? Bom, Ele sabe o que é melhor para nós, mas muitas vezes nós sempre queremos decidir as coisas sozinho. A gente acha que sabe o que é melhor para nós, mas não é bem assim, né? Quem sabe o que é melhor para nós é o Senhor. E a gente precisa compartilhar com Ele os nossos planos, os nossos sonhos, pedir para que Ele abençoe e nos ajude a tomar boas decisões. Porque quando nós confiamos em Deus e confiamos a Ele os nossos planos, eles se tornam seguros e caminhos de acordo com a vontade do Senhor, né? E aí nós entramos no tema de hoje, que está no versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, que diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Bom, nós vamos continuar aprendendo mais um pouco com Jeremias, né? E aí, nós vamos ver a história que o povo pediu a ajuda de Deus para tomar uma decisão. Mas uma coisa meio errada aconteceu aí no meio do caminho. Vamos ver o que aconteceu? Bom, a base bíblica da nossa história está em Jeremias, no capítulo 42. Então, se você puder ler aí na sua casa o capítulo 42, do versículo 1 ao 16, vocês vão entender o contexto da história. Depois que a Babilônia atacou e conquistou Jerusalém, levou o povo de Deus prisioneiro, né? E o povo de Judá ficou com medo com o que poderia acontecer. E aí eles pensaram, bom, eu acho que é melhor a gente fugir para o Egito. Só que antes eles falaram assim, é melhor a gente pedir ajuda para Jeremias, porque aí Jeremias fala com o Senhor e dá uma orientação para nós, né? Então eles foram lá e falaram, Jeremias, por favor, ore ao Senhor e peça orientação. Queremos saber qual que é o melhor caminho a seguir. E aí Jeremias, ele respondeu assim, está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 42, versículo 4. E aí o povo fez um combinado com ele, né? E falou assim, beleza, Jeremias, a gente gostando ou não gostando, nós vamos obedecer ao Senhor. O que ele falou, como ele é o nosso Deus, nós vamos seguir. E sabemos que é ao nosso favor, né? Então, eles fizeram esse combinado aí. E aí, Jeremias orou a Deus. E aí, 10 dias depois, Deus respondeu a Jeremias. E aí, ele disse o seguinte, se vocês ficarem nessa terra, eu os abençoarei. Não tenham medo, pois eu estarei com vocês para protegê-los. Mas, se vocês decidirem ir para o Egito, vocês não encontrarão segurança lá. Em vez disso, coisas ruins acontecerão. Ou seja, Deus estava dizendo para eles que o melhor plano era ficar onde eles estavam e confiar nele, né? Por quê? Porque ele prometeu que iria cuidar do povo. E aí, qual foi o combinado mesmo que o povo fez? Que eles iriam seguir, independente se eles gostassem ou não, né? Só que, quando eles ouviram a resposta do Senhor, eles acharam melhor não seguir o que Deus estava falando. E aí eles pensaram que seria mais seguro seguir para o Egito. E ignoraram o que o Senhor havia dito. Então, eles pensaram assim, bom, a gente vai por aqui, que é mais seguro, e a gente vai no que a gente acha melhor. Só que assim, eles passaram por situações muito difíceis, que poderiam ter sido evitadas, mas como eles não obedeceram ao Senhor,
acabaram passando por essas situações. Isso mostra o quê? Que quando a gente não sabe ou não entende, quando o caminho parece difícil, a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende, porque Deus, ele sabe sempre o que é melhor pra gente. Bom, assim como o povo daquela época, vocês acham que acontece com a gente hoje? Pois é. Às vezes a gente tem planos e pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor acha de eu fazer tal coisa, de eu ir em tal lugar, conviver com tais pessoas? E às vezes Deus está mostrando para você que não é uma boa, mas você vai lá, insiste e faz porque é da sua vontade, não da vontade de Deus. Mas o que esse texto nos ensina? Que a gente tem que orar. Assim como Jeremias fez, a oração, ela é falar com Deus. Então, assim como a gente conversa com alguém que a gente confia muito, que pede conselhos, assim Jeremias orou e pediu ao Senhor uma ajuda para o povo, uma orientação. E essa é a nossa, é a dica que ele deu para nós, né? Que nós devemos fazer o mesmo. Quando a gente está um pouco confuso, não sabe um pouco sobre o que fazer, a gente tem que pedir orientação para o Senhor. Por quê? Porque Deus está disposto a nos ouvir e sempre vai nos dizer o melhor caminho a seguir. Porque Ele quer que a gente faça a vontade dEle e que com certeza Ele vai cuidar de nós, né? Lá em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13, fala assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Agora vocês pensem, como o profeta Jeremias, ele foi fiel a Deus, como ele confiou no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Pois é, e hoje Deus nos chama para fazer o mesmo. Confiar nele, colocar tudo nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. E aí eu vou contar para vocês uma outra coisa. Vocês sabem qual que é o melhor exemplo de confiar no plano de Deus? Além dessa história aqui de Jeremias, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele confiou no plano que Deus tinha falado para ele cumprir, né? Que era viver aqui nesta terra, morrer por nós, porque Deus tinha esse plano de nos resgatar, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus confiou no plano de Deus, mesmo em momentos de muita dor, de sofrimento, que ele foi desprezado, ele foi traído, enfim, mesmo assim, ele confiou no plano de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Então, todos os dias você tem que orar ao Senhor, pedindo orientação sobre o que é melhor para você, porque com certeza Deus vai te responder. E aí, poxa vida, Pro, como que eu vou saber? Bom, a gente só reconhece a voz de Deus se a gente tem convívio, se a gente tem contato, se a gente tem intimidade com Ele. Então, todos os dias você deve orar a Deus, a todo momento, né, que for possível, você tem que conversar com Deus para que você ouça a resposta do Senhor, a confirmação no seu coração. Crie o hábito de ler a Bíblia com a sua família, né? Chama os seus pais para lerem textos bíblicos, faz um cronograma para vocês poderem ler a Bíblia todinha. Né? A palavra do Senhor está lá, explícita, o Espírito Santo nos revela através da letra dessa palavra. Então, com certeza nós estaremos fazendo a vontade do Senhor, que é obedecer, ler a palavra e estar em constante oração para que possamos seguir o plano do Senhor, porque Ele sabe o plano. Confie nessa palavra, tá bom? Vamos encerrar por aqui, ó. Eu quero deixar um desafio para vocês. Vocês vão fazer um quadro com alguns... Pode fazer nuvenzinho, igual esse exemplo, ou pode fazer quadrados, pode usar post-it. Sabe o que é post-it? Post-it.
Isso aqui, ó. Esses daqui, ó. E aí você cola em qualquer lugar, ó. Colar em vocês. Vocês podem colar em qualquer lugar. O que vocês vão escrever nesses papéis ou nesse quadrado? Vocês vão colocar os planos de vocês, os sonhos de vocês, para vocês olharem para aquilo e orar a respeito disso, para saber se é da vontade do Senhor. Combinado? Então tá bom. Um beijo então e até a próxima. Não se esqueça que estamos nos reunindo todos os domingos às 10 horas lá na comuna, tá bom? A gente espera por vocês. Um beijo.